Olá! Nosso trabalho irá abordar sobre a palicoura marquigrave, que é de grande importância e interesse agropecuário. Os integrantes do grupo são Daiana Oliveira dos Santos, Isabela Barbosa de Carvalho, Mariana Ariente Luna e Victoria Solano Oliva. O que é essa planta? A Palicoura marquigrave é comumente chamada de cafezinho. Ela pertence ao grupo de plantas que causa morte súbita nos animais. Essa planta, ela tem uma boa aceitação pelos animais e pode ser tóxica, mesmo se for ingerida em pequenas quantidades. Ela é encontrada nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, com exceção da região Sul, sendo então a principal planta tóxica do Brasil. Bom, o seu desenvolvimento. Essa planta é um arbusto de porte alto, podendo alcançar até 4 metros de altura e tem crescimento exuberante em locais sombreados. Ela irá crescer bem em beiras de matas, em campoeiras e pastos recém-formados. O seu crescimento ocorre sempre em terras firmes e nunca em regiões de várzea, ou seja, ela não se desenvolve em locais alagados. As suas folhas e os seus frutos são tóxicos. As folhas, quando são maceradas, vão liberar um odor de salicilato de metila, que é um odor semelhante ao Vic Vaporub. Intoxicação dos animais. Bom, os casos de intoxicação natural, eles têm ocorrido em bovinos, mas também pode ocorrer em ovinos e caprinos, pois eles são bastante sensíveis. Já os equinos são mais resistentes. Essa planta ela tem uma boa palatabilidade e pode ser ingerida em qualquer época do ano. Ou seja, a fome não é a principal causa para a procura dessa planta, pois nesse caso a ingestão dela poderá ocorrer mesmo que haja forrageira em quantidade abundante no pasto. O impacto econômico. As perdas econômicas causadas pela ingestão de plantas tóxicas, elas podem ser diretas ou indiretas. As perdas diretas, elas são relacionadas com a morte de animais, diminuição dos índices reprodutivos e da produtividade. Já as perdas indiretas, elas são relacionadas aos custos de controle das plantas tóxicas nas pastagens, como, por exemplo, o cercamento do pasto. O princípio ativo do cafezinho é o ácido monofluoracético, considerado uma das toxinas com menor concentração capaz de levar à morte. É sintetizado no início do desenvolvimento da planta, onde a maior parte desse ácido se encontra nas folhas e nas sementes. O ácido é considerado um princípio não tóxico, onde o fluorocitrato, que é produzido durante o metabolismo do ácido, é o responsável pela toxicidade. Falando agora sobre o mecanismo de ação da planta. O ácido monofluoracético, ao ser absorvido pelo trato gastrointestinal, é convertido em fluoracetil-CoA, que se combina com o oxalacetato para formar o fluorcitrato. Ao se ligar com a enzima aconitase, o fluorcitrato interfere no ciclo de Krebs, interrompendo a respiração celular, levando a uma parada drástica no ciclo e a depleção energética celular. A inibição da aconitase também causa acidose metabólica e aumento da concentração de citrato nos tecidos corporais, incluindo o cérebro e o sangue. Esse aumento de citrato pode causar diversos distúrbios metabólicos, como a inibição da fosfofrutoquinase e falência cardíaca. Além disso, o citrato se liga ao cálcio sérico, resultando em hipocalcemia. Em resumo, o ácido monofluoracético interrompe os ciclos de Krebs, causando depressão energética e acidose metabólica. O aumento de citrato nos tecidos pode causar distúrbios metabólicos e hipocalcemia. Sinais clínicos. Em bovinos, os sintomas de intoxicação se iniciam em poucas horas após ser completada a ingestão da dose letal. Os sintomas são apatia, anorexia, o animal permanece deitado, tendo relutância em andar e quando são movimentados mostram cansaço.
O animal também pode apresentar micção frequente em poucas quantidades, tremores musculares, taquipneia, movimentos de pedalagem, cabeça em opstótono e mugidos constantes. Achados de necrópsia e histopatologia. Os achados de necrópsia são de pouco valor, já que não se verifica macroscopicamente qualquer alteração no animal. Mas pode ser observado uma distensão das veias jugulares, aurículas, ázigos, cavas e pulmonares. Também pode ser observado leve a moderada congestão hepática e edema na subserosa da vesícula biliar. Já os achados de histopatologia é observada degeneração hidrópico-vacular nas células dos túbulos contorcidos distais do rim. Tratamento e profilaxia. O tratamento não é efetivo devido à evolução superaguda dos sintomas. A administração de acetamida, xilazina e hidrato de cloral poderia ser efetiva no tratamento de intoxicações, mas em alguns experimentos feitos com bovinos foi revelado que não houve reversão da intoxicação. A melhor maneira de se evitar mortes por essa toxina é impedir o consumo da planta, sendo necessário reconhecê-la e procurar erradicá-la da propriedade. É recomendado arrancar com enxadão as plantas de cafezinho encontradas no pasto, de preferência antes do florescimento. O material deve ser recolhido, transportado para um local onde os animais não tenham acesso e queimado. A movimentação dos animais intoxicados deve ser feita com extremo cuidado, pois pode antecipar a morte dos mesmos. Como exemplo, foi colocado um vídeo de um bovino apresentando alguns dos sintomas que foram citados no início do trabalho, para melhor compreensão e visualização de como ocorrem os sintomas no corpo do animal intoxicado.
Podemos concluir que a palicoura, também conhecida como cafezinho, é uma planta tóxica responsável pela morte de animais criados a pasto, especialmente os bovinos. Por provocar uma intoxicação aguda e não haver um tratamento eficiente para os animais intoxicados, devem ser utilizadas medidas preventivas para evitar que os animais a pasto se intoxiquem. E uma das medidas preventivas mais eficientes é a erradicação da planta, assim como dificultar o acesso a matas abertas e a ingestão acidental. Muito obrigada pela atenção!